Olá, eu sou o pastor Delmo Fonseca e nesta oportunidade quero compartilhar com você uma palavra que tocou muito meu coração e certamente vai tocar o seu também, porque a palavra de Deus, ela nos informa e também nos forma, no sentido de termos uma consciência, uma maturidade espiritual, a fim de que caminhemos sempre na direção da cruz. Eu quero falar sobre contentamento em meio à espera e usarei o texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, dos versos 6 a 7, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Antes de ouvir essas palavras de Paulo, tente imaginar o lugar de onde elas vieram. Não era um tempo de tranquilidade, não era um retiro espiritual. Paulo estava em Roma, sob custódia do império. Ele não estava em um calabouço, mas também não estava livre. Nessa ocasião, Paulo morava em uma casa vigiada. Havia sempre um soldado por perto. A liberdade era limitada, os passos eram observados. Ele aguardava julgamento. O futuro não estava definido. Ele não sabia se a liberdade o esperava ou a condenação. E é desse lugar, entre esperança e incerteza, que ele escreve: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Percebe o peso disso? Não é frase de calendário, não é conselho superficial. É uma verdade escrita por alguém que não controlava o próprio amanhã. Um homem limitado por circunstâncias, mas interiormente livre. Todos nós conhecemos algum tipo de prisão. Às vezes não tem grades, mas tem diagnóstico, tem perda, tem espera, tem silêncio. Às vezes é uma fase da vida que não conseguimos apressar, é uma porta que se fechou. Às vezes é uma situação que simplesmente não podemos mudar. E então surge a pergunta: é possível ter paz quando não controlamos o cenário? Paulo, ele aqui não ignora a ansiedade. Ele aponta um caminho. Ele diz assim: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Repetindo, em tudo. Não em algumas coisas, mas em tudo. Porque a oração é dependência. A oração é dizer: Senhor, eu não tenho controle sobre isso, mas Tu tens. A vigilância romana lembrava Paulo todos os dias que ele não estava no comando. Mas Paulo também lembrava que Deus estava. E então ele acrescenta algo surpreendente, ainda no verso 6, com ações de graças. Então vamos pensar um pouco na gratidão. Gratidão, mesmo em tempo de incerteza, sim, porque existem verdades que não mudam, mesmo o cenário mudando. É o caso aqui do apóstolo Paulo. Deus, ele continua soberano. O trono, ele não foi abalado, o caráter de Deus não oscilou porque o apóstolo Paulo estava preso. Então nós entendemos aqui que a gratidão, ela não nega a dor, ela não anestesia a dor, mas ela relembra a fidelidade de Deus. Contentamento, nesse caso, não é ausência de sofrimento, é estabilidade interior em meio à instabilidade exterior. Então vem a promessa: a paz de Deus guardará o vosso coração. Preste atenção nesse verbo, guardará.
Aqui é como um vigia, como uma sentinela na porta do coração, mas Paulo diz algo essencial: em Cristo Jesus. E aqui precisamos olhar para quem? Para ele, para Cristo. Antes de Paulo enfrentar a custódia romana, Cristo enfrentou a cruz. No Getsemane, houve angústia real. Na cruz, houve dor real. Houve abandono, houve peso. A maior tempestade da história caiu sobre ele. E ainda assim, ele confiou no Pai. A cruz nos ensina algo profundo. Deus não promete ausência de tempestade. Ele promete presença na tempestade. Se ele nos amou a ponto de entregar o Filho, não nos abandonará nas nossas esperas. Então, o que nós aprendemos também é que a ressurreição nos lembra que nenhuma noite é definitiva. Talvez hoje você esteja em uma estação de espera. Talvez haja limitações. Talvez haja perguntas sem resposta. O caminho continua o mesmo. Ore, entregue, agradeça, não porque a tempestade seja leve, mas porque Cristo permanece o mesmo. Ele não muda. A paz não nasce da ausência da tempestade. Lembrando, nasce na presença de Cristo no meio dela. As circunstâncias não podem mudar imediatamente, mas o coração guardado em Cristo permanece em paz. Então é por isso que eu quis trazer para você esse entendimento que o apóstolo Paulo queria que os filipenses tivessem e que é o desejo também do nosso coração. Contentamento enquanto esperamos a ansiedade ser controlada, a ansiedade ser dominada. Então que Deus abençoe o seu coração.